Sexto vídeo da série de padrões de projeto, agora tratando o padrão Observer. Bom, Observer ele é um dos padrões lá do nosso catálogo e o seu texto de apresentação, a sua intenção diz o seguinte: o Observer define uma dependência um para muitos entre objetos para que quando um objeto mudar de estado, todos os seus dependentes sejam notificados e atualizados automaticamente. Também conhecido como Dependents e Publish Subscribe. Bom, então vamos ver o seguinte: o Observer ele prevê dois papéis. O papel do subject, o sujeito, e o papel dos observadores, os observers. Então, o que é o sujeito? É o objeto que tem uma informação relevante e essa informação é alterada, muda de estado. Lembrando o que significa um objeto mudar de estado? É mudar valor de atributo. Então, se um objeto muda de estado, outros objetos são afetados por isso. Então, esses objetos que são afetados, que são dependentes, são exatamente os observadores. Então, diz lá no texto do padrão, aí destacado por último, que eles seriam notificados e atualizados automaticamente. Bom, lá do catálogo, uma seção que eu estou destacando aqui na apresentação do Observer, existe a seção motivação. A seção motivação é a descrição de um problema que seria atacado e seria resolvido pelo padrão. No caso, esse exemplo de situação é o seguinte: ele prevê que existe uma base de dados, está representada lá embaixo, aquelas informações na elipse, então é uma base de dados, e os dados dessa base de dados são apresentados em 3 telas diferentes nesse exemplo, que estão colocadas aí acima. Então veja, a base de dados seria o papel do sujeito, quer dizer, o objeto que tem uma informação relevante e cuja alteração afetaria os seus observadores. E as 3 telas de cima, 3 programas, por exemplo, seriam os observadores dessa base de dados. Então, os 3 elementos de cima, o papel de observadores, e o elemento de baixo, o sujeito, aquele elemento que, se o seu estado for alterado, isso vai afetar os seus observadores, os seus dependentes. Por quê? Porque eles vão ter que atualizar a apresentação visual que está sendo mostrada nas telas. Muito bem. A questão em torno disso, ou o problema em torno disso, é quanto acoplamento existe entre o sujeito e os observadores. Ou, em outras palavras, quanto o sujeito precisa conhecer a respeito de cada um dos seus observadores. E a questão seria o quê? Qual seria o problema? Um risco de autoacoplamento. Então, ali destacado em vermelho, diz, puxa, qual é o acoplamento em torno dessa relação? Então, uma questão: se eu quiser, por exemplo, colocar um outro observador nessa situação, um outro programa que precisa dos dados da base de dados. Bom, quando a base de dados, o sujeito é alterado, ele tem que notificar todos os seus observadores. Então, se eu colocar um novo observador, será que eu terei que alterar o código do sujeito, o código da base de dados, para que ele consiga interagir com este novo observador? Bom, se essa for a situação, essa é uma situação de autoacoplamento, é uma situação ruim, é exatamente esse tipo de situação que o padrão Observer vai resolver e vai promover essa relação entre sujeito e seus observadores com baixo acoplamento. A questão-chave em torno desse padrão é o baixo acoplamento. Então vamos ver a estrutura do padrão de projeto. Então ela prevê os 2 papéis de sujeito e observador definidos como superclasses abstratas, neste diagrama, e que evidentemente terão implementações concretas. Então veja, o que eu tenho nas minhas superclasses abstratas? Eu tenho exatamente o protocolo de interação entre sujeito e observadores. Então, observem que a classe Observer, aí está colocada acima à direita, ela tem o método update, atualizar. Então, vejam, a ideia é que o sujeito invoque do observador o método update, o método atualizar. Olha, observador, atualize-se, porque eu mudei de estado. E o sujeito, por sua vez, destacado ali na nota, ele tem um método notificar,
né, cujo algoritmo está ali destacado no meio é o quê? Para todo objeto, né, apontado pelo atributo observers, né, objeto.update. Então, qual é a dinâmica desse padrão de projeto? Toda vez que o estado do sujeito for alterado, ele vai executar o método notify. Executando o método notify, todos os seus observadores serão notificados. Quer dizer, de todos os observadores, ele invocará o método update. Muito bem, implementações concretas. Implementações concretas do sujeito. Então, abaixo, à esquerda, um sujeito concreto. Um sujeito concreto, ele tem o quê? A definição do seu estado. O que é o seu estado? Né? O que define o seu estado? Então, o primeiro método ali da classe de baixo, getState. Né? Então, o que ele tem que devolver quando alguém pede o seu estado? Ou o outro método hipotético abaixo, changeState. Que procedimentos fazem mudar o seu estado? Quer dizer, quando eu criar uma subclasse de subject, criar o meu sujeito concreto, eu vou definir o que é o estado dele, o que muda o seu estado e o que eu devo informar quando alguém pede o seu estado. Quer dizer, no fundo tudo são valores de atributos. Né? E o observador, por sua vez, observem que o método update é um método abstrato. Então, quando eu crio um observador concreto, eu vou sobrescrever o método update, o método atualizar, para dizer, olha, quando o sujeito muda de estado, qual é o algoritmo específico que o observador tem que executar? Quer dizer, qual é a atualização específica? Então, essa é a dinâmica da história. Então vejam, eu destacando ali abaixo, né? Então o meu sujeito concreto tem um estado que é alterado e quando isso acontece, o observador é notificado por meio da invocação do método update, né? E o método update em cada observador concreto vai ser implementado para dar o tratamento que deve ser dado quando o sujeito muda de estado, quando ele é notificado que o sujeito muda de estado. Agora, como eu falei ali que a questão-chave desse padrão de projeto é o baixo acoplamento, observem que qual é o vínculo do sujeito com os observadores. Na verdade, o sujeito ele tem um atributo do tipo observer, quer dizer, cujo tipo é a superclasse, e dos objetos que ele apontar, ele vai invocar o método update, que é um método previsto na superclasse. Então, se naquela questão que eu coloquei antes, puxa, se eu colocar um novo observer, uma nova implementação de observer, não tem problema, o sujeito não precisará ser alterado, porque os observadores que os observadores que eu colocar, que eu acoplar ao sujeito, sejam quais forem, quais implementações que forem, quer dizer, todos eles responderão ao método update. Né? Então, assim, o acoplamento que existe entre o sujeito e os seus observadores, na verdade, é apenas com a superclasse observer. Os meus sujeitos concretos, né, herdam da minha superclasse subject, o quê? A referência à superclasse observer. Qual é o acoplamento entre o meu sujeito e os observadores concretos? Nenhum. Nenhum. O acoplamento se dá apenas com a superclasse observer. Moral da história, eu posso criar quantos observadores eu quiser, que não precisarei absolutamente mexer no código do sujeito. Muito bem. Então, vejam a ideia. O sujeito aponta o observer tem a interface de notificação, que é o método update, e com isso está resolvido. Quer dizer, eu posso criar tantos observadores quanto eu queira e acoplá-los ao meu sujeito sem que o código do meu sujeito absolutamente seja afetado. Muito bem, as colaborações em torno desse padrão. Então eu estou colocando aí no exemplo um sujeito concreto, o objeto à esquerda, e dois observadores concretos. Qual é a dinâmica desse padrão? Bom, primeiro ponto, eu estou colocando lá um método hipotético, a primeira invocação é um método hipotético do sujeito, que é o changeState. Quer dizer, olha,
por alguma razão, o estado do sujeito muda. Eu estou abstraindo com essa mensagem 1 a origem dessa alteração de estado. Poderia vir de um dos observadores, como naquela aquela situação ilustrada no livro, onde nós temos 3 programas editores e os 3 programas editores podem alterar aquela base de dados, quer dizer, podem alterar o estado do sujeito. Nesse caso, eu estou abstraindo. Olha, a primeira mensagem é a mudança de estado do sujeito. Qual a origem? Não é relevante nesse momento. Bom, mas quando o sujeito muda de estado, ele faz o quê? Ele invoca o seu próprio método notify, como está ali colocado a próxima mensagem no nosso diagrama. E na execução do método notify, o que ele faz? Ele invoca o update de todos os seus observadores. Então, nota ali que ele vai invocar o update de todos os observadores. Invocando de todos os observadores, o que é que cada observador faz? Ele pede para o sujeito o estado atual, o novo estado, para ele fazer o que ele tiver que fazer com esse novo estado. Bom, um exemplo de uso do Observer, esse é um exemplo meu. Vou ter que ser rápido em relação a isso para não contar uma longa história a respeito disso. Então, basicamente, isso aí é uma parte, na verdade, de um framework para jogos de tabuleiro que eu produzi muitos anos atrás. E a ideia era o seguinte: olha, eu tenho uma infraestrutura reusável para produzir jogos de tabuleiro. Então eu tenho classes reusáveis, classes que implementam dados e posições, então, essas classes são reusáveis, e eu tenho um tabuleiro. E a classe tabuleiro, ela é uma classe abstrata, porque na verdade eu quero pensar em tabuleiros de jogos específicos. Então o que acontece? Aqui uma situação de aplicação dessa infraestrutura, desse framework. Então observem, na parte de cima, tracejado, nós teríamos o framework de jogos de tabuleiro, com seus elementos. Então com dados e posições já predefinidas. O framework ele prevê uma classe tabuleiro, que é um tabuleiro de jogo de tabuleiro, que é uma classe abstrata, e lá embaixo nós teríamos o quê? Tabuleiros concretos. Eu quero fazer um jogo, a classe específica do programa de jogo da velha. Ok, então tenho que criar um tabuleiro de jogo da velha, um tabuleiro de War, um tabuleiro de banco imobiliário, por aí vai. Então imaginem, por exemplo, um tabuleiro de War, o jogo War. O jogo War, o que acontece? Olha, eu interajo com esse jogo tanto lançando dados, que seria a ideia de clicar um dado, como posições. Eu clico numa posição, por exemplo, para dizer que eu quero hipotecar uma propriedade minha ou que eu quero adquirir uma propriedade que não é minha, coisas desse tipo. Então, a ideia desse framework é que ele deixa completamente pronto o tratamento do clique. Então, olha, se eu clicar num dado, esse dado muda de estado, ele foi clicado. Se eu clicar numa posição, essa posição muda de estado, ela foi clicada. E aí, o que acontece com isso? Puxa, aí o tabuleiro específico do jogo, que conhece a regra específica do jogo, vai ter que dar o tratamento para isso. Então, por exemplo, se eu tenho um tabuleiro de jogo da velha, eu clico numa posição, significa que eu quero colocar um peão naquela posição. Já se eu tenho um tabuleiro de jogo de damas, se eu clico numa posição, significa, notem, na minha vez eu teria que clicar 2 vezes. Numa primeira vez para selecionar uma origem da peça que vai se mover, e um segundo clique para selecionar o destino dessa peça que vai se mover, e por aí vai. Cada jogo tem o seu tratamento específico para cliques sobre posições e dados. E aí o que acontece? Nesse caso, eu estou dizendo que o tabuleiro é o observador. E dados e posições são quem? São os sujeitos. Então, num jogo que envolva dados e posições, o tabuleiro ele faria o quê? Ele seria observador de todos os dados e posições, e qualquer clique sobre um dado ou uma posição, o tabuleiro seria notificado, o atualizar, o update, como está aí colocado, e ele daria o tratamento específico. O atualizar, naturalmente, abstrato na superclasse e sobrescrito na subclasse.
Então, nessa lógica, ah, ele dá essa situação em que eu apliquei o padrão de projeto, ela inverte um pouco a ideia do um para muitos. Quando o padrão é colocado, ele diz assim, olha, é a ideia de ter um sujeito para muitos observadores. E aqui é o contrário, é a ideia de ter um observador, que é o tabuleiro, para muitos sujeitos observados, que são todos os dados e posições do jogo. Mas é a flexibilidade permitida por esse padrão. Um para muitos, muitos para um, funciona. Muito bem. Um outro exemplo de aplicação do padrão de projeto é na própria linguagem Java. Então, o pacote Java Útil, ele já previu, ele vem com o padrão de projeto implementado. Implementado como? Na classe Observable, que é a ideia do sujeito, que tem todo aquele protocolo de adicionar observadores, remover observadores, notificar os observadores, todo o protocolo do sujeito, e a interface Observer. Notem, Observer não é uma classe, Observer em Java Útil ele é uma interface. Então, eu teria as classes de baixo aí colocada, o meu sujeito e o meu observador. Quer dizer, o meu sujeito, ele herda o protocolo de interação, e, naturalmente, tem que fazer o tratamento do que é o seu estado, o que é a sua mudança de estado. E o meu observador, ele vai fazer o quê? Como ele realiza a classe Observer, ele está relacionado à classe Observer, ele tem que implementar o método update, que ali está dando o tratamento da atualização. Sendo que, nota que o update ele prevê dois parâmetros. O próprio sujeito e um outro objeto que pode ser associado, que inclusive é previsto lá nos dois métodos Notify da classe Observable, à esquerda acima. Notem que existe o método Notify sem parâmetro e existe o método Notify com um parâmetro, que é as situações possíveis para essa solução. Dois comentários, eu acho interessantes. Primeiro comentário, que eu tentei nessa imagem reproduzir exatamente a especificação que a gente encontra no site da Oracle. E lá não fala em nenhum momento no atributo da classe Observable necessário, para apontar os observadores e para notificar esses observadores. Quer dizer, naturalmente isso precisa. Por quê? É alguma coisa, olha, é a ideia de algo não visível interno à classe. Deu, ele existe, não precisa ser dito. Bom, mas sabemos que ele existe. E outra curiosidade é que essas classes, esses dois elementos, a classe e a interface, foram descontinuados. Então, na versão mais atual de Java, a recomendação é usar alguma outra coisa que eles recomendam, mas isso aqui não é aula de programação, muito menos de linguagem, então só o comentário que está ali colocado do site da Oracle. Esta classe, a Observable e a interface Observer foram descontinuadas. Mas, de qualquer modo, tudo bem, mesmo que isso aqui não seja, digamos assim, um exemplo atual na data de gravação desse vídeo, é interessante destacar que foi algo incorporado já a uma linguagem de programação. Muito bem, então fechamos aqui a apresentação do Observer. Então, para que serve o Observer? Um destaque da frase de apresentação. Quando um objeto mudar de estado, todos os seus dependentes sejam notificados e atualizados automaticamente. Então, ali acima, à esquerda, aquela situação, o problema, apresentado no catálogo de padrões. Puxa, eu tenho um sujeito, tenho seus observadores, o sujeito precisa notificar os seus observadores e eu estou muito preocupado que isso não implique em autoacoplamento. E abaixo a estrutura do Observer, em que nós vimos que o grande mérito é exatamente o baixo acoplamento. Eu defino um sujeito, um sujeito concreto, uma implementação de sujeito concreto, e eu posso criar, após isso, quantos observadores concretos eu quiser,
né, e acoplá-los e desacoplá-los do sujeito, e o código do sujeito não será mudado. Por quê? Porque a única coisa que ele precisa saber é a superclasse do observador e precisa saber invocar o método update e deu. Né? Muito bem, então com isso nós fechamos a apresentação de mais um padrão de projeto, o padrão Observer, e encerramos por aqui.